Bem-vindos ao podcast É a Mãe. Aqui neste espaço, as jornalistas Bárbara dos Anjos Lima, Camila Borowski e Juliana Tiraboski promovem conversas, trocas e reflexões para uma maternidade mais acolhedora. É uma voltinha no mercado e as perguntas: a gente pode levar? Podemos comprar? São repetidas à exaustão. Talvez aquele chicletinho até coubesse no orçamento da casa, né? Mas também é o momento de ensinar os pequenos que as coisas merecem ser valorizadas e, mais importante, que eles cresçam com uma boa relação, uma relação saudável com o dinheiro. Eu sou a Camila Borowski e nessa temporada nós temos a missão de responder as perguntas das crianças. No episódio de hoje, eis a nossa questão: por que você não pode comprar aquele brinquedo para mim? Aqui é a Juliana Tiraboski. Um beijo para a Bárbara, que não pôde estar aqui com a gente hoje. E hoje nós vamos falar sobre educação financeira com crianças e famílias, sobre como explicar para os filhos o valor do dinheiro e por que a gente não pode comprar tudo o que queremos. Uma pesquisa da Serasa, empresa de análise e banco de dados para decisões de crédito, avaliou o comportamento financeiro entre pais e filhos. Foram entrevistados quase 9 mil consumidores. E alguns resultados da pesquisa, que foi divulgada agora em outubro, foram: 8 em cada 10 pais conversam com seus filhos a respeito de educação financeira, sendo que os temas predominantes nas conversas são produtos caros ou baratos e o que é possível ou não comprar, que são justamente os temas do nosso episódio aqui, né? Total. 72% dos pais não fazem investimento ou poupança que contribua para o futuro dos filhos. 39% dos pais costumam dar mesadas para os filhos, e numa média de até R$ 100. Achei bastante até esse valor. Geralmente a mesada é usada para comprar lanche na escola e ensinar as crianças a poupar para o futuro. E a maioria dos pais não conversavam com seus próprios pais sobre dinheiro nas suas infâncias. 52% dos pais não lembram de terem conversado sobre dinheiro com seus pais. E esse indicador aumenta entre as mulheres, 65%, e nas classes D e E, 64%. Achei interessante que isso é uma realidade que vem mudando, né? Porque se 8 em cada 10 pais conversam com seus filhos, já está melhorando em relação à geração passada, né? E para falar sobre isso, nós procuramos o Thiago Godoy, que é o @papai financeiro no Instagram, e ele é especialista em educação financeira e participou da divulgação desse estudo a convite do Serasa. E, no seu mestrado, o Thiago entrevistou 400 famílias endividadas para entender as origens comportamentais e emocionais do desequilíbrio financeiro. Então, ele entende bastante aí dessa questão de finanças e famílias. E a primeira coisa que a gente perguntou para ele foi: quando é hora de começar a falar sobre o assunto com os nossos filhos? Olha, na verdade, assim, os filhos vão absorver o que os pais falam e fazem, principalmente dentro de casa. Então, quando os pais estão organizados financeiramente, quando eles estão fazendo a parte deles em relação à relação deles, adultos, com o dinheiro, você já está dando um passo positivo para que seus filhos possam ver e aprender com você, né, ao ver você fazer as coisas. Agora, de forma formal, né, digamos assim, a gente pode começar a falar diretamente com os filhos já a partir de 5 anos de idade, por exemplo, né? Porque a criança já nessa fase tem uma compreensão ali mais básica do conceito de dinheiro, né? E aí, a partir daí, ela pode começar a entender melhor sobre a questão da espera, né, do resultado, o esforço que ele faz ali, claro, numa linguagem muito simples, numa linguagem muito lúdica, mas a partir de 4, 5 anos a criança já tem condições já de entender, né, essa dinâmica do dinheiro. Camila, como é que é aí na sua casa? É um assunto presente? Vocês falam sobre dinheiro com o Vicente? Olha, Ju, eu fiquei até um pouco assustada, tá, com essa resposta do Thiago, tá? Porque eu sempre tentei fazer diferente, que nem entrei aí dentro dessas estatísticas, que eu não conversava muito com os meus pais, mas eu era muito traumatizada com assuntos de dinheiro, tá? Uhum. Primeiro porque era um assunto muito presente na minha família, porque meus dois pais são bancários. Então, sempre era dinheiro, como segura dinheiro, como guarda dinheiro na carteira, como faz isso. Pá. Era um assunto, mas era um assunto mais por briga, porque meus pais são separados, e era um assunto: tem que pagar isso, não tem que pagar isso. E eu cresci com um comportamento muito ruim com dinheiro, tá? Eu não sou boa de guardar. Eu ganhava mesada quando era criança, eu gastava tudo em chiclete ping-pong, eu comprava tudo
assim que eu ganhava, eu comprava 25 ping-pongs e comia um depois do outro. Não guardava nenhuma moedinha no cofrinho. Zero. E a minha irmã, em compensação, ia lá. Então, quer dizer, isso é a minha visão de mundo, enquanto a minha irmã, que foi Sim. criada no mesmo contexto, ela tinha um cofrinho sempre recheado, tá? Mas com o Vicente eu pensei em fazer diferente, assim. Então, é um assunto, sim, que brota aqui em casa. Foi por essa idade mesmo que o Thiago trouxe, uns 4, 5 anos. E a gente tem tentado, sim, fazer algumas questões, tem trazido algumas soluções para tentar ensinar um pouco que dinheiro não cai do céu, tá? O que para mim é mais uma trava para mim do que para ele, tá? Eu acho que ele tá aprendendo, tá? Mas é que às vezes eu mesma fico nesse pensamento aí do mercado. Posso comprar? E meu pensamento é tipo, podemos, sabe? Pode, né? Vamos colocar aí. Mas aí vem junto todo esse peso, tipo, meu Deus, eu preciso educar essa criança para não parecer um mimadinho que vai ter uma relação totalmente vazia com dinheiro, sabe? Então, é um embate interno mais. E por aí? Sim. Bom, eu, assim, na minha infância, não tenho traumas com dinheiro. Eu acho que os meus pais sempre foram muito... sempre souberam administrar, né? Eles nunca esbanjavam, mas também nunca faltou nada. Claro que eles não compravam qualquer coisa que a gente pedia. Eu lembro muito, assim, de ver... eu estudava numa escola que não tinha uniforme, né? Então, cada um usava o que queria. Eu via muito, assim, crianças... isso mais na pré e adolescência, né? Usando roupa de marca, Pacalolo, lembra das marcas? Eu também vivia isso, a minha escola também não queria tinha. muito a Coach, queria muito as roupas de marca, e minha mãe não comprava, ela ou no máximo levava na ponta de estoque. E assim, claro que não é uma coisa que me traumatizou. Obviamente, hoje em dia, eu entendo perfeitamente e concordo, sabe? Então, assim, a gente nunca faltou nada, a gente sempre estudou em boas escolas, nunca passamos por uma grande dificuldade financeira. Mas também não tinha excessos, né? Então, assim, e eu adulta nunca fui muito regrada com dinheiro. Então, e também é uma coisa minha, não posso culpar meus pais porque eles não deram um mau exemplo para mim. Eu lembro que quando eu fui morar sozinha, sair da casa dos meus pais a primeira vez, eu fiquei muito descontrolada com dinheiro, porque assim, primeiro tinha que comprar coisas para casa. Apesar de ter ganhado muita coisa assim dos primos, sabe? Ganhei da minha prima uma mesa que ela não usava mais, ganhei umas coisas e tal, mas você tem que mobiliar uma casa, né? Ganhei coisa de tio, dos meus pais, de, sei lá, prato, essas coisas, mas você sempre tem que comprar coisa. E era a primeira vez que eu tava pagando os boletos de uma casa sozinha. Sim. Eu gastei muito, assim, mais do que eu poderia, tava sempre no vermelho, mas aí uma hora eu falei, não, gente, peraí, né? Preciso me reorganizar aqui. Me reorganizei e consegui, a partir daí, guardar um dinheirinho, né? Não gastar tudo que eu ganhava, enfim. Comecei a me organizar melhor. Uma coisa que eu tenho de muita dificuldade é que eu sou freelancer, né? Desde que as crianças nasceram, eu pedi demissão, virei freelancer. E aí, assim, não tem como planejar. Quer dizer, talvez tenha mecanismos para vocês planejar, mas assim, às vezes eu fico meses sem receber nada. Aí entra um dinheiro, eu preciso ver quanto que diz que eu vou guardar, o que que eu vou gastar com o quê. E o Mauro, meu marido, também é freelancer, só que ele tem uma renda mensal que é variável, mas não varia tanto de mês para mês. Então, assim, desde que as crianças nasceram, primeiro eu parei de trabalhar e fiquei 2 anos sem trabalhar, e aí a renda dele virou a renda da casa, e depois eu voltei como freelancer com essa renda super irregular. Então, assim, desde então, o Mauro é responsável pelas contas do dia a dia, ele que controla isso, né? E eu sou mais a pessoa que planeja os gastos que são esporádicos, por exemplo, uma viagem. Aí eu que sento no computador e fico pesquisando os variáveis, fico fazendo pesquisa de passagem para ver se aquele dia é mais barato que aquele, o hotel. Então, ou a gente vai comprar um eletrodoméstico caro, uma máquina de lavar louça, que foi um grande investimento da nossa vida. Eu que fiquei atrás de ver desconto. Ai, olha, vale muito a pena. Eu que fiquei pesquisando preço, vendo desconto, etc. Então, assim, eu sou a pessoa que planeja esses gastos esporádicos e que não é todo dia que tem, né? E ele cuida das contas do dia a dia. E eu, sempre que entra um dinheiro, eu tô tentando separar um pouquinho, vai para o pé de meia do futuro, e tento não gastar tudo que entra, né? E tu acha que as crianças percebem isso, Ju? Esse caminho de
Ou vocês já tiveram essa conversa, assim, de aqui não entra dinheiro sempre? Eles entendem o trabalho de vocês? Como é que funciona? Eu já expliquei para eles sabem que a gente trabalha por conta própria, não trabalha numa empresa. Acho que eles percebem, assim, além de eu ter já explicado para eles, acho que eles pegam de conversas minhas com o Mauro, né? Tipo, putz, ai, tô sem trabalho, ou entrou um trabalho, legal. Então, acho que eles entendem, mais ou menos, né, que a gente não tem um salário fixo, e a gente sempre tem que explicar para eles isso, né, que, assim, o dinheiro tem um custo, né, ele vem do trabalho e ele não cai do céu, a gente tem que planejar os gastos, não dá para comprar tudo que tem vontade. Eu acho que essas conversas começaram mais ou menos com uns 4, 5 anos, mais ou menos na idade que o Thiago Godoy falou, né, que eu acho que começou com a frequentar a escola e tinha o maldito dia do brinquedo, né? Que é quando as crianças podiam levar brinquedos para a escola. E até a escola falava, né? Ai, não tragam brinquedos caros, até porque se quebrar, o pai vai lá reclamar, vai achar que a escola tem que se responsabilizar. E sempre tinha umas crianças que apareciam com os brinquedos super caros. E aí O começou Kiko, né? aí. É praticamente o Kiko da turma do Chaves. Né? Chegava Nossa, assim, aí cara. às vezes assim, a Manu, ela nunca foi muito assim de ligar para brinquedo, para coisa, ela raramente pede alguma coisa. O Chico se interessava mais pelos brinquedos, então, ai, o fulano trouxe um brinquedo, não sei o que lá, será que eu queria comprar, tal. Meu, eu nunca me esqueço de um Batman robô, que era um brinquedo assim gigante, era maior do que as crianças. E que ele ficou assim encantado. Aí eu até por curiosidade fui pesquisar, custava R$ 700. E Nossa. falei, olha, Chico, desculpa, mas não vai rolar. Então, assim, quando começou isso de, tipo, olha, que brinquedo legal eu gostaria de ter, a gente começou a explicar isso, né? Que tem coisa que, assim, não vai rolar e pronto, sabe? Tipo, a gente não vai comprar um Lego de R$ 1.000. Não sinto muito, mas provavelmente nunca vai acontecer. E tem coisas que, assim, dá para comprar, vamos planejar, vamos esperar uma ocasião especial, um aniversário, um Natal. E tem até uma coisa engraçada que teve uma época que eles começaram a entender isso, né? Que tinha coisa cara e coisa barata, que eles falavam, eu quero, sei lá, uma pista Hot Wheels, mas esse eu vou pedir pro Papai Noel, porque aí vocês não precisam pagar. O Papai Noel vai Exatamente. fazer. E aí a gente tinha que tentar explicar de algum jeito que, peraí, o Papai Noel também não dá para fazer qualquer coisa. Aqui em casa foi meio assim também, Ju, que foi até. Depois a gente conversa assim mais sobre mesada, né? Que é um dos Uhum, próximos tópicos. sim. Mas aqui em casa a mesada surgiu dessa conversa. Que Tá. foi. Porque hoje em dia, com o YouTube, e aí o Vicente, eu não deixo ele ver todos os vídeos do YouTube, mas às vezes acaba, né? Uma coisa Sim. leva a outra. E quando eu vi, ele estava assistindo vídeo de unboxing, sabe? Ixi. Que eu acho que é a coisa mais Eu odeio. do universo, cara. Tu só cria, é uma propaganda piorada, né? Então, Sim. abre aqueles Legos de 3.000, aí o Vicente disse, eu queria isso. Olha esse menininho de 5 anos abrindo. Eu falei, cara, isso aqui custa muito caro. Ele, quanto? Eu falei, putz, acho que a gente... Aí conversei com o Gabriel, a gente falou, vamos dar uma mesada para ele? Aí depois eu vi com o Thiago que existe a palavra semanada mesmo, mas era uma semanada. Então a gente combinou com ele que seriam R$ 5 por semana. Então variava entre 20 e R$ 25 que ele ganharia no mês. E ele decidiria. E aí uma coisa que a minha mãe sempre me dizia, né? Quando tu guardar dinheiro, tu vai entender que quando a gente começa a guardar, a gente fica com dó de gastar em qualquer coisa. Sim. Então tu vai ficar com mais vontade de guardar. E aí a gente começou a fazer essa mesada, semanada, que eu me esquecia muito de dar. Por quê? Porque hoje em dia eu não ando mais com dinheiro papel, nem muito menos com moeda, então eu ficava, gente, hoje eu tinha que ter dado esse dinheiro para ele. Então eu falo, já deixei claro que essa é a minha falha de caráter, eu sou muito ruim de dinheiro, inclusive de sacar dinheiro e pagar o meu filho na mesada dele. Então, às vezes eu pego... quando é que foi a última vez que eu dei? Agora o que eu tô fazendo, eu marco na agenda. Só que daí o Thiago... Desculpa, Thiago, se você tá nos ouvindo agora, mas perde todo, eu acho que o propósito, porque às vezes eu marco quando foi... tu tem acumulado isso. Se tu quiser comprar alguma coisa, tipo, ele quer comprar um jogo no videogame. Aí eu vou lá e ele tem esse crédito. Ele tem o crédito, comprar. né? Mas não necessariamente o dinheiro físico, né? Mas eu acho que o dinheiro físico é diferente, assim, eu sabe? acho, Mas, enfim, aqui não deu muito certo, mas eu sigo, tá aí, tá com crédito aí. Só que aí, pra gente, foi esse momento que deu meio ruim, porque o Gabriel um dia me indagou, assim, ele,
mas por que que a gente dá a mesada para ele, mas continua dando as outras coisas que ele gosta? Então a gente ia no Tá. shopping e ele queria comprar, sei lá, um chiclete, Uhum. tá? De band-aid, aqueles. Aí eu, tá, vamos lá. E aí eu pagava, ou pagava um cookie, daí, mas aí a gente perde todo o propósito, porque se ele tá conseguindo tudo que ele quer e ainda tem a mesada, com o que que ele vai gastar a mesada? Vai ser só uma poupança? Então, a gente ficou meio perdido nesses caminhos, sabe? A gente precisava de um personal Thiago aí para nos dar um auxílio. De repente pode usar a mesada para uma coisa mais especial, né? Um brinquedo mais caro que você tenha que juntar por mais tempo. Eu, assim, os meus já pediram mesada, eu ainda não dei, mas a gente vai ouvir daqui a pouquinho a resposta do Thiago, que a gente perguntou para ele sobre dar ou não mesada, né? O que é melhor, dar a mesada ou dar o dinheiro de vez em quando a criança pede para alguma coisa específica? Aqui eles já pediram mesada, a gente ainda não começou a dar, mas pretendo. E tem isso, assim, tipo, eu também não sei exatamente como que vai ser isso com a mesada, né? Porque, sei lá, se a gente estiver num shopping, em algum lugar, e eles quiserem comprar alguma coisa, vai ser do bolso deles ou do meu, né? Eu sou, assim, com coisa pequena, eu sou muito mão aberta, sabe? Eu Especialmente se for, também, assim, livro ou revista em quadrinho, que eles gostam muito. E como eu eu acho também. importante incentivar a leitura, isso é uma coisa que eu nunca nego. Se eles me pedem um livro ou uma revista na banca, eu compro com certeza. E comida, assim, eu não E comida consigo também, também, porque entendeu? comida Aí tem também, um porque eu cookie, também estamos gosto. passeando no shopping, né? Estamos passeando no shopping, ele, ai, quero comer um lanche. Uhum. Pega da tua mesa. Não tenho coragem de Eu dizer também não tenho isso, coragem. E sabe? assim, a questão da comida também, porque eu vou querer comer também, tá? Então, assim, você tá lá, você vai tomar um sorvete, eu também quero. E aí a gente vai É, lá e eu pago. Aí quando eles estiverem na mesada, não sei, eu preciso pensar como é que a gente vai organizar isso. Mas vamos ouvir o que o Thiago falou? vamos. Bom, em relação à mesada, né? Se é melhor dar mesada ou não, é uma opção muito individual, né? Cada família vai ter, né, essa escolha. Claro, não dá para a gente dizer que tem que fazer ou não tem que fazer nada. A questão é que a mesada ela é uma ferramenta muito importante para ensinar a criança sobre dinheiro, né? Então, ela vai ser realmente, junto com a educação financeira, quando você traz o conhecimento, quando você traz a oportunidade para a criança exercitar isso no dia a dia da família, a mesada ela pode ser de fato muito importante, porque dá para a criança autonomia para ela errar, inclusive, para ela conseguir tomar decisões que provavelmente vai tomar decisões erradas, né? E é muito importante que ela o faça para que ela realmente aprenda com os seus erros, né? Então, eu, como educador, recomendo sim a semanada, né, quando a criança é mais nova, e a mesada, depois que ela tem ali 12, 11 anos, 12 anos, ela pode receber a mesada como um instrumento para ela usar no dia a dia dela. Então, tem que refletir mesmo os hábitos que essa criança vai ter com o dinheiro. É o lanche da escola, é a saída lá no cinema, alguma coisa que ela vai fazer, é o brinquedo que ela quer comprar, né? E aí ela vai lidando com essa dinâmica a partir da mesada. Eu já estava inclinada a dar a mesada e depois desse áudio do Thiago, acho que eu realmente vou dar, começando com a semanada. E eu só não sei como é que isso vai ser aplicado, né? Se vai servir para o passeio do shopping Então, ou se vai ser. Mas aí eu não tenho coragem. eu acho que as regras precisam ser muito claras, porque assim, aqui É. em casa, eu gosto muito da ideia do lanche da escola. Eu usava meu dinheiro que eu ganhava quando era mais Uhum, nova, quando era nova, na verdade, ponto, para comprar lanche na escola, comprar bala na escola. E uhum, eu tinha zero regras. Mas assim, a gente tem regras aqui em casa. Que o Vicente não pode comer doce, por exemplo, de segunda a sexta, ele não pode. uhum. Mas se ele for com o dinheiro dele, com a mesada dele, ele fura esse nosso combinado que a gente tem aqui e pode comprar a hora que ele quiser um doce na escola. É. Aí vocês vão ter que impor a regra de que pode comprar na escola, mas não pode certos itens. Né? Aí Então, tem que confiar que ele vai mas o dinheiro é cumprir, né? dele, né? Ao mesmo É, tempo. Então, é complexo, né? Eu acho é, complexo, pelo menos, as regras, é. assim, para mesar. Mas acho que tem que ser combinado mesmo, né? Acho que fica mais fácil para todo mundo lidar, né, melhor com esse dinheiro se for combinado antes. Inclusive, acho que com a participação deles, né? Acho que eles também podem opinar sobre como que vai ser usado esse dinheiro. E uma coisa que o Thiago falou que eu achei muito interessante, a autonomia de errar, né? Adorei essa parte. Muito legal, porque é isso, assim, a gente faz cagada com dinheiro, né?
Super. adulto. Então, assim, às vezes você compra um negócio que você se arrepende. Os 25 ping-pong. Se bem que eu nunca fala, me meu Deus, arrependi de ter comprado os 25. valeu a Não pena. faria de novo, inclusive. Mas, meu, a gente que tem 40 e poucos anos ainda faz isso, né? Gasta com o negócio, fala, puta, por que eu comprei isso? Foi muito caro, eu devia ter guardado pra não sei o que lá. Então, pô, se a criança puder exercitar isso, né? Acho que ajuda. E aí o Thiago também falou de outras maneiras de dar dinheiro para a criança, né? Para ela poder, enfim, Que não começar. seja só mesada e Que não seja só semanada. amizade semanada, para ela começar a lidar com o dinheiro. Tem, claro, formas de você usar, né, a educação financeira sem oferecer a mesada. Você pode oferecer o dinheiro de vez em quando, em ocasiões especiais, você pode incentivar a criança a juntar esse dinheiro para comprar alguma coisa que ela, né, que ela quer, dinheiro no aniversário, dinheiro no Natal, você pode até fazer isso, né, sem ter a regularidade, apesar de a regularidade ser importante, tá? Muitos pais fazem, né, dão dinheiro quando é necessário, a criança pede, vou oferecer o dinheiro aqui para o lanche que ela pediu, para a saída que ela pediu, para o brinquedo que ela pediu. Eu não acho que é uma boa alternativa, porque você vai ser reativo apenas à demanda da criança, né? Importante que ela tenha de forma ativa esse uso do dinheiro dela, tá? E claro, usar o cofrinho pode ser legal, né? Porque o cofrinho é sempre uma alternativa para poder a criança ver o dinheiro dela, até um cofrinho transparente, principalmente quando a criança é mais nova. E claro, quando ela vai ficando mais velha, você pode abrir uma conta bancária, você pode abrir, né, uma conta de débito para ela, e ela vai vendo o dinheiro dela, que ela vai, né, poupando, e é muito interessante, tá? Eu acho muito legal isso que o Thiago fala do cofre. Aqui em casa, o Vicente pediu um cofre, ele teve vários, assim, que ele ganhava até de lembrancinha de festa, né? Sim. Mas é que é meio de papel. E quando ele começou a ganhar mais dinheiro, assim, tanto da mesada quanto da minha mãe, dos avós, que sempre, né, aquele dinheiro que parece aquele dinheirinho tráfico de escondido, né? drogas. E aí ele começou a ter vontade de ter um lugar maior para guardar e tal. E ele ganhou um cofre muito barulhento do meu cunhado, da minha cunhada, que é assim, cada vez que tu coloca uma nota dentro, ele é um formato de cofrinho mesmo, assim, de cofre de banco, e La Casa de Papel, assim, tu abre. Sim. E aí ele faz e vai entrando aquela nota, meu Deus, sempre sei quando ele tá colocando um dinheiro, daí tem muito a casa inteira escuta. E ele tem senha para acessar, então. E aí ele abre a portinha, e aí quando ele ganhou, ele achou incrível que tinha uma senha que só ele, o papai e a mamãe sabiam, e que ele falava para os amigos: tenta adivinhar, tenta. E ninguém adivinhava. Tenta então... pegar o meu dinheiro. E aí todo mundo ficava tentando ele. Ai, nunca vão adivinhar. Então foi assim, já achou incrível ser o portador de um segredo, sabe? Eu acho interessante, né? Um cofrinho mais lúdico, né? Aqui em casa eles têm um cofrinho que é justamente esses de lembrancinha de festa, que é aquele de papelão, né? E já tá cheio, eu preciso arrumar um cofrinho maior. Como eu falei, eles não têm dinheiro de mesada, né? Mas a fonte de renda deles principal é a fada do dente. Toda vez que cai o dente, ela traz um dinheirinho para eles, né? E a gente fez assim um negócio que, não sei, eu acho que foi um erro, mas que a gente teve que tendo que manter até o final, porque quando um deles caiu o primeiro dente, acho que foi a Manu que caiu o primeiro dente, o Chico ficou muito chateado que o dente dele ainda não tinha caído, ele ficou muito triste. E aí a gente trouxe o coração mole, a fada do dente trouxe dinheiro para os dois. Para dividir com o irmãozinho, né? Eles são gêmeos, enfim. E aí a fada do dente traz um bombonzinho também. Ela é muito generosa, essa fada do dente. Muito, nossa. E aí, assim, a gente deixou 2 notinhas, um bilhetinho para dividir com o irmão. E agora, toda vez que cai o dente, tem que deixar para os dois, entendeu? Porque não podia ser só na primeira vez. Aí a gente abriu que besteira, mundo paralelo. Né? Abriu, mas enfim. Essa é a situação aqui. Eles já estão numa idade mais avançada, não tem mais tanto dente assim. Já acho que tá diminuindo assim o ritmo, né? Tá. Mas eles têm esse dinheirinho, aí já teve assim. E aí eu queria. Não, só para complementar, né, do dinheirinho deles. Eles já tiveram algumas ocasiões assim em que eles quiseram fazer coisa para vender. Então, assim, acho que criança tem essa coisa, né? Tipo, quero, né, fazer meu dinheiro e tal.
e, sei lá, uma pintura, uma bijuteria. De vez em quando vem isso, assim, tipo, quero fazer alguma coisa para vender. E aí já aconteceu deles fazerem alguma coisa, a gente dá um dinheirinho para comprar a obra de arte deles e tal. E aí esse ano, agora, no Dia das Crianças, foi a primeira vez que eles ganharam dinheiro dos avós em vez de presente, porque a Manu falou que queria de presente coisas de papelaria, né? Canetinha, adesivo. Eu falei, putz, Manu, mas como é que a vovó vai escolher isso, né? Acho que é melhor você escolher. E daí eu sugeri, então que tal ela te dar um dinheiro em vez de presente? E o Chico topou também, então eles ganharam esse dinheiro e tal. E eles que vão decidir como que eles vão gastar, né? Mas é isso, assim, mas eu acho que vai rolar a semanada aqui em casa. Boa, Ju. Vale a pena. Eu acho que tem uma coisa que o Thiago contou aí pra gente, né, Ju, que eu acho que vale. Não vamos dar muitos spoilers, mas sobre incluir no pagamento atividades que são parte da rotina da casa, assim. A Isso. criança arrumou a cama, lavou a louça, fez a lição. Vamos ver o que o Thiago fala sobre isso, para Vamos. depois a Depois gente dar a a nossa gente opinião. comenta para dizer se a gente concorda ou não. Eu não apoio isso, tá? Assim, os afazeres da casa, as participações da criança no dia a dia da casa, essa ajuda, ela faz parte do contexto da casa. Então, ela não tem que ser remunerada, né? Porque aí a criança está fazendo a obrigação dela como membro da família, vai ajudar, né, a lavar a louça, vai ajudar, né, a recolher os brinquedos, a arrumar seu quarto, vai estudar, né, fazer coisas que é o que ela tem que fazer no papel dela, como todos ali na casa têm papéis e responsabilidades e deveres e direitos também, claro. Então, é muito importante que ela tenha consciência, clareza sobre isso. Agora, os pais podem sim oferecer uma recompensa financeira por alguma coisa adicional que a criança faz, né? Alguma coisa que não está dentro das tarefas cotidianas, a criança vai lá e faz um a mais, ela ter essa opção. É legal até para ela entender a questão do trabalho, da recompensa, né, do esforço, do resultado. Então, tudo isso ajuda sim a criança a ter um extra, por exemplo, né? Fazer uma renda extra, com certeza. Eu comecei errando, sabe, Ju? Eu Hum, incluía isso. Quando eu comecei a dar a uhum, mesada, eu tinha uma tabelinha que ele precisava cumprir de coisas para ele sempre conseguir aquele dinheiro na semana. tá. E depois eu li em algum lugar sobre esse. Eu falei, caramba, eu tô fazendo tudo errado, é óbvio. Porque se eu brigo com o meu marido pra gente ter divisões iguais e que a gente fala que todo mundo que Uhum. mora na mesma casa tem que ter as mesmas obrigações e responsabilidades, como é que eu vou pagar pro meu filho que ser humano que ele vira no futuro, sabe? Então durou bem pouco. Uhum. E aí eu falei, vamos ter que mudar as regras. E é muito ruim isso, né? Tipo, cara, sabe aquela tabela? Não Esquece, tem mais, né? sabe? Não tem. Agora tu vai ganhar, mas tu vai ter que fazer as coisas independentemente disso, Uhum. São assim. duas coisas Então, separadas, né? são coisas separadas. Mas eu fico um pouco na dúvida desse caminho que o Thiago traz, tipo, se for uma coisa especial. Que tipo de coisa? Tipo, lavar o carro da mamãe é uma coisa Uhum. especial? Eu não sei, sabe, que caminho que a gente pode me ajudar a plantar, que seriam coisas que não fariam parte da Uhum. rotina dessa criança. Não sei, É, sabe? O que que tu é. pensa? Então, e só uma curiosidade, como é que o Vicente reagiu com a mudança aí de regras? Ele protestou ou foi de boa? Não, foi de boa, até, mas é que aí ele ficou um pouco. O problema é que daí ficou muito largado, né? Porque se ele Uhum. não tinha mais obrigação de fazer aquelas coisas para receber, a gente só Uhum. repete mais. Já arrumou a Entendi. cama, já arrumou a É. cama, Uhum. a gente só segue, porque antes estava vindo mais É. automático, porque ele sabia que Entendi. ia vir. É. Agora ele sabe É. que vai vir o dinheiro, independentemente disso. Uhum. Então, É. é um, É um é processo, mudar o né? discurso, né? É, mas eu concordo com o Thiago, concordo com o que você falou, porque é isso, eu acho que eu sempre insisto muito nisso aqui em casa, que todo mundo tem que contribuir para manter a casa arrumada e limpa. E acho que principalmente a gente que tem filho homem, né? Porque as meninas já Total. são, desde pequenas, introjetadas nisso de que, né, tem que cuidar da casa dos filhos e ganha panelinha e vassoura de Isso. presente. E os meninos não têm isso, ou pelo menos não tinham, né? Acho que nossa geração está Uhum. mudando isso. Então, acho que é muito importante para os meninos entenderem que eles também têm o papel deles de manter a casa arrumada, né? Então, assim, eu nunca paguei Total. para eles fazerem
tarefas e também nunca paguei para fazerem essas tarefas extras, né? Por exemplo, às vezes eu lavo o carro aqui em casa e eu peço para eles me ajudarem. Às vezes eles estão afim, às vezes não. Isso, Tudo para ser bem. um momento de diversão, né? Porque é divertido, brincar com água e tal. Mas eu não sei, eu tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que se for uma tarefa grande, trabalhosa e que não faz parte do dia a dia, não acho também errado dar um dinheirinho a mais. Mas eu também não tô conseguindo pensar qual tarefa que Isso. poderia ser, porque lavar o carro acho que é um favor que eles me fazem e estão curtindo ali comigo. Também mexer no jardim, às vezes eu chamo, né? Vem me ajudar a plantar essa Eu mudinha aqui, não sei o quê. também. Não acho que, sabe, eu deveria pagar para eles por isso, né? É uma coisa que a gente tá Eu, fazendo eu junto, acho uma que atividade em nenhuma delas família. também Mas não sei enxerga. lá, de repente, se a gente for pintar a parede da casa, eu posso dar um troquinho para eles me ajudarem, sabe? Alguma coisa assim mais trabalhosa mesmo. Pode ser. Se Pode ser, acontecer no futuro da gente ter que fazer alguma coisa assim desse tipo, eu vou pensar em dar uma, talvez. uma graninha a mais, né? E eu acho que também uma Boa. coisa que é importante a gente falar sobre é o que que a gente faz quando a família está passando por alguma dificuldade mais séria, né? Porque, claro, é importante sempre a gente mostrar que o dinheiro não cai do céu, que a gente tem que se planejar, mas tem momentos em que tem que apertar o cinto mesmo, né? Que, sei lá, o pai ou a mãe perdeu o emprego, que a gente está passando por uma dificuldade mais séria, né? E eu também perguntei isso pro Tiago, e uma coisa que ele fala é que é importante explicar para a criança o que está acontecendo, né? Explicar que a família está trabalhando para resolver, isso que eu acho que é importante também para a criança saber que os adultos estão pensando em soluções, Resolvendo, né? né? Que é uma situação temporária, né? Todos esperam, pelo menos, que seja temporária, e que é importante abrir mão de algumas coisas agora para ter essas coisas mais para frente. E eu acho interessante essa resposta dele, porque durante toda essa temporada a gente tem falado sobre que não precisa ter assuntos que são proibidos para criança, né? Que Basta tudo saber é uma maneira, entender. depende da maneira como a gente explica, né? Então, ele fala disso também, que é importante explicar de acordo com a idade, lógico. Uma criança mais velha vai entender melhor as dificuldades que a família está passando. Uma criança de 3 anos, talvez você nem precise falar sobre isso com ela, porque ela não vai entender mesmo, mas a criança, sei lá, de 5, 6, 7, 8 já vai entender isso. E eu acho legal isso que ele falou, assim, envolver a criança na conversa, explicar que a família está trabalhando para resolver, explicar que ela vai ter que abrir mão de coisas agora para ter depois e que é provavelmente uma situação temporária e que as coisas vão melhorar, né? Pelo menos a gente precisa acreditar nisso, mas eu acho que é legal que ele fala que não é para esconder essa situação da criança, né? Que a gente Isso pode é muito legal, falar né? sobre A isso, gente né? é de uma geração que as pessoas escondiam muito essas coisas da Uhum. gente, né, É. Ju? Sabe que eu lembro de uma coisa que na época do governo Collor, quando teve o confisco lá das poupanças, eu Nossa, fiquei apavorada, porque eu também. eu não entendia Eu direito o que que achava que era ia roubar o aquilo. dinheiro de todas as Eu achava que famílias, assim, a era gente essa não ia ter o que sensação. comer, sabe? Acabou, não temos mais dinheiro. Depois eu fui entendendo que não era assim. Claro, para muitas famílias isso foi uma Foi tragédia. uma... Teve até muitos casos de suicídio, né? De pessoas que ficaram realmente sem dinheiro do dia para a Sem noite. nada. Mas assim, eu não entendia direito o que que aquilo significava e para mim foi muito assustador. Então é bom conversar com a criança, porque se você, mesmo se você está numa situação difícil e não fala para a criança, ela pode perceber que tem algo errado e até achar que é mais grave do que vai na cabecinha dela Uhum. aquilo vai virar um monstro. Então é importante a gente explicar para ela, né? Acho que fica mais claro para ela o que está acontecendo e às vezes pode ser até mais tranquilizador você falar que tem um problema do que existir o problema e não falar sobre, né? Não, e tu mostra um canal de confiança na tua criança, né? Isso. Nela em você, você nela, né? Que eu estou te abrindo o meu problema, a mamãe é real Uhum, e a gente sim. passa por problemas, eu sou vulnerável também a esse tipo de Uhum, coisa. Acontece, isso. não é um problema seu, é um problema que nós estamos passando e nós vamos solucionar isso Uhum, todos juntos, economizando, fazendo o nosso melhor aqui para a gente passar por isso mais rápido, assim. Eu sim. achei muito bom esse caminho que o Thiago trouxe aí Uhum. também. E por fim, então, antes da gente ir para os nossos conselhos, a gente também perguntou para o Tiago, pediu para ele falar um pouco mais assim de como a gente ensina as crianças a valorizar o dinheiro, né? Vamos ver o que ele respondeu. É muito importante envolver a criança nas decisões da família, né? Explicar isso, né? Que o dinheiro
ele vem do trabalho, do esforço, que ele é usado para pagar as despesas, os custos, os sonhos, os objetivos dessa família, né? Que a família quer construir em conjunto. É importante ensinar, né, a importância de poupar, economizar para o futuro. Então, trazer as questões não só do dinheiro, mas também dos custos da casa, da energia, da água, da alimentação, para não desperdiçar comida, para poder reciclar as coisas, para poder doar os brinquedos, né? Ou comprar brinquedos usados também, doar roupas, comprar roupas usadas, coisas que vão ter a ver com realmente a sustentabilidade dos recursos, não apenas do dinheiro, né? E aí é muito importante também, na relação do trabalho, mostrar para a criança que assim, o trabalho é uma coisa importante, não é só uma fonte de dinheiro. O dinheiro ele também faz parte, claro, né, da recompensa pelo trabalho, mas o trabalho é importante, o trabalho está acima disso, né? Você desempenha um papel na sociedade, você está sendo útil para alguém, você está contribuindo, né, para uma coisa maior, para a criança entender e valorizar o trabalho, senão ela vai achar que trabalhar é chato porque os pais saem de casa, não estão com ela, né? E aí ela tem que trabalhar para pagar as contas, a criança se sente um peso, isso não é nada legal. Então o trabalho ele tem que ser valorizado para cima do dinheiro também. Isso é muito bom, né? Essa do valorização do trabalho também, mostrar que isso é... Uhum. O Gabriel faz uma coisa que eu acho muito legal, que ele começou a fazer lá na pandemia, que é todo dia, quando a gente vai almoçar, ele faz agradecimentos, assim, e ele pede para o Vicente ajudar ele. Então, para a gente ter a comida que a gente tem hoje, a gente teve o trabalho do obrigada ao caminhoneiro que levou, obrigada ao agricultor que plantou, obrigada à pessoa do mercado que colocou na prateleira, obrigada ao caixa que fez. Então, fazer todo o trajeto desse alimento pela valorização desse trabalho. E isso fala do nosso trabalho também. A gente sempre costuma dizer isso. Que importante, que legal isso, né? Que a gente gosta muito de trabalhar, mas que o trabalho de todas as pessoas é muito importante. Então, acho que juntos a gente funciona melhor, né? Eu gosto desse caminho que o Thiago fala também, da gente pensar em não só a valorização do dinheiro, mas dos recursos, né? Então, sabendo que as coisas são esgotáveis, falar de sustentabilidade, acho que a gente consegue amarrar tudo dentro de um mesmo assunto. Acho que esses pontos que você levantou, vale a pena a gente destacar, né, na fala do Thiago. Tanto de ensinar para a criança o não desperdício, né, e explicar que a energia tem um custo, a água tem um custo, o alimento tem um custo, e que a gente pode comprar coisas usadas, que a gente pode vender coisas, né, doar, enfim. E essa coisa do trabalho, né, também acho que é super importante, porque é claro que a gente vive numa sociedade capitalista, a gente precisa pagar os boletos, mas dentro de uma perspectiva, né, de pessoas privilegiadas que puderam escolher com o que trabalhar, é legal a criança saber que a gente também não trabalha só para pagar conta, né, que a gente trabalha por um propósito, porque a gente gosta de fazer aquilo, né, até para não virar uma coisa do tipo, né, ai, meu pai, minha mãe estão saindo de casa para trabalhar, porque eles precisam, porque é uma coisa ruim, inclusive, né, Ju? Inclusive para pontuar esse privilégio, né? Sim. E mostrar que eles também são crianças privilegiadas, ao invés de eles verem o copo meio vazio, né? Sim, exatamente. Mas acho que isso tudo que o Thiago falou e que a gente comentou aqui resume assim a pergunta lá do início, né? Acho que a gente conseguiu responder, né? Por que eu não posso comprar esse brinquedo? Por que eu não posso comprar tudo o que eu quiser, né? Isso a gente tem que mostrar que o dinheiro tem um custo, que se a gente quiser fazer coisas legais, a gente tem que guardar, tem que poupar, não tem jeito, né? É isso. Nós não somos herdeiros milionários, então... realizar sonhos maiores, né? Do que comprar o chicletinho do mercado. Isso que você falou lá no início, né? De que a sua mãe falou, né? Que quando você começa a juntar, você tem dó de gastar. É porque você entende que é difícil poupar, né? Que demora tempo. Então, se você quiser realizar um sonho, você tem que ter paciência e controle, né? Para não sair gastando tudo. Né? Bora pro conselho? Conselho de mãe! Gente, eu tô numa fase pós-40 que eu entendi que aquela frase que a gente achava que só os mais velhos diziam, ai, a vida passa rápido, que era uma coisa
que era uma utopia, que era uma distância, assim, que aquilo ali era muito distante da realidade, né? E quando bateu os 40, que eu vinha já pensando isso, mas os 40 bateram diferente, assim, que existe uma aposentadoria que, quando a gente faz os 40, a gente começa a pensar mais, né? Tipo, gente, daqui a pouco eu vou envelhecer e vou ter Sim. que me aposentar e eu quero viver a vida, não quero ficar trabalhando até os 100 anos, né? Então, isso, e eu pensei um pouco tarde sobre isso, sabe? Então, no meio da pandemia, que também foi uma época que a gente parou muito para pensar a vida e pensar se a gente ia estar vivo, inclusive, no dia seguinte, Sim, é. eu comecei a fazer uma poupança para o Vicente com Uhum. o olhar da Previdência. Então, eu fiz uma Previdência para ele complementar, que eu jogo um dinheirinho mínimo lá dentro, desde que ele tenha essa idade, mas que a perspectiva, quando ele vai poder tirar Uhum. isso aos 18 anos, é boa, assim. E ele não sabe que ele tem esse dinheiro, a ideia é que ela seja um plano de previdência real, então que ele não tire esse dinheiro, mas que Uhum. com 18 anos ele transforme realmente num plano de previdência, porque ele vai poder tomar uma decisão com 18 anos Sim. sobre o que ele quer fazer. Ele pode tirar ou ele pode migrar para o plano de Continuar, né, previdência juntando. adulto, né? Uhum. E ter realmente uma aposentadoria boa e real, complementar na vida dele, assim, né? É um super privilégio poder fazer isso, óbvio, mas hoje em dia, dentro do meu orçamento, e eu coloco assim, R$ 50, sabe, por mês, que Uhum. para mim Sim. não tá ali e pode ser usado hoje para isso, e eu vejo um futuro diferente para ele, sabe? Então, para mim foi um caminho de pensar Uhum. numa velhice, ou que ele pelo menos tenha uma perspectiva de velhice diferente, assim, que já tenha um lugar ali para olhar, sabe? Uhum. E aí Sim. até a gente pediu, né, Ju, uns caminhos sobre economias, Uhum. de vários jeitos, né? Economias curtas, economias longas. E o Thiago Sim, até contou um pouco aí pra gente. Vamos dar isso. um play Vamos aí vamos pôr para o ouvir. conselho do Thiago aqui. Muito interessante, né? Mostrar também para os filhos essas opções, né? O hábito de poupar faz parte do dia a dia. E aí mostrar para a criança que o investimento, né, o produto de investimento, aqui também o pai e a mãe sabendo disso, né, vai depender do prazo, principalmente de quando essa família vai conquistar esse objetivo e também do perfil ali, né, de tomar risco em relação a quanto que essa família, essa pessoa, né, esses adultos estão confortáveis em tomar risco. É claro que essa é uma outra questão que a pessoa tem que conhecer mesmo o seu perfil, tem que se conhecer um pouco mais. Agora, os objetivos é um pouco mais fácil, é só a família entender, poxa, estamos poupando aqui para uma viagem, legal, a viagem daqui a 2 anos tem investimentos que vão ser adequados a esse prazo. Por exemplo, um título, um CDB pré-fixado, um tesouro pré-fixado, que é um título que vai ter ali um prazo de vencimento, ele vai ter, né, um prazo específico para poder vencer, e aí a família vai resgatar esse valor quando esse título vencer. Um prazo mais longo, como uma faculdade, um curso, né, um intercâmbio, uma coisa que vai demorar mais de 5, 10 anos, tem aí, por exemplo, títulos dedicados a isso. Né? Você tem Tesouro IPCA+, você tem o próprio Tesouro Educa+, que é um investimento feito para a educação, que paga uma renda de 5 anos depois que o título vence. Né? Então, o pai pode receber uma renda, né, a criança jovem pode receber uma renda recorrente para poder usar para pagar a sua faculdade, né, seus custos da faculdade. Tem títulos de todos os tipos de prazo definidos e títulos, né, investimentos que são de liquidez diária, né? Por exemplo, o Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária, que vai ter ali a possibilidade de você resgatar, transformar em dinheiro no seu bolso imediatamente para algum imprevisto. Então, tudo isso são questões que têm que ser vistas, primeiro entendendo os objetivos, e aí depois os investimentos vão acompanhar esses objetivos. Tá? Então, é importante sempre considerar o prazo e o perfil, como eu falei também na hora de investir. Bom, eu gostei das dicas do Thiago, mas eu tô no estágio anterior, assim, antes de falar com os filhos, eu preciso entender primeiro. Olha, eu confesso que eu tenho, assim, muita preguiça de entender sobre investimentos, Muito. muito, É assim, um erro nosso, né, é Ju? um Vamos erro, assim, conversar. eu acho que, assim, vale esse conselho, vale
para mim também, vale para todas nós, de tentar entender um pouco mais, porque a gente aprendendo a investir, a gente ganha mais liberdade, né? E consegue juntar mais dinheiro, assim. A minha sorte é que o Mauro se interessa por isso e ele estuda e pesquisa, então, assim, eu deixo tudo na mão dele, sabe? Eu sei que Que eu bom. deveria cuidar melhor do meu dinheiro, mas pelo menos tem alguém na casa. tem alguém na casa, e assim, às vezes eu tento entender, mas esse fundo aqui e tal, mas eu acho tudo muito complicado, mas eu vou tentar me dedicar mais aí, pelo menos entender o que eu tô fazendo com o meu dinheiro ali, onde eu tô investindo. A gente também tem uma previdência para as crianças, que ele que fez, então eu não sei dizer muito bem como que ela funciona. Eu sei que tá rolando ali. Ai, gente, eu sou péssima. Ó, esse programa, eu fiquei muito tempo pensando, meu, que conselho que eu vou dar? Eu não sei nem cuidar do meu dinheiro, como é que eu vou dar conselho para as pessoas? Então, assim, o meu conselho... É das crianças. Meu conselho vai para vocês que estão ouvindo e vai para mim mesma, que é aprender mais, né, sobre investimentos. E assim, a gente está sempre falando, né, que a gente é privilegiado, a gente é de classe média, mas hoje em dia tem investimentos que você consegue fazer com muito pouco dinheiro, tipo com R$30 ou com R$50 que você falou. Então, assim, tem muita gente poderia começar a investir e não investe porque às vezes nem sabe que tem, né? Essa Isso, ainda opção. mais quando a gente tem tempo, se for de longo prazo, né, Ju? Se a gente consegue começar cedo e até eles Exato. terem discernimento do que fazer com esse dinheiro. Nossa, eu tenho pensado muito nisso que você falou também, de ser essa sensação de envelhecimento e finitude. Assim, eu sei que a gente tem 40 e poucos anos, claro que a gente é jovem, tem muitos anos pela frente, espero, mas a gente tem que pensar no futuro, né? A gente tem conversado muito sobre isso aqui em casa, eu e Mauro, porque a gente vê na nossa família, tem pessoas envelhecendo, a gente tem muitas pessoas idosas na família, e a gente vê o tanto de cuidado que demanda, o tanto de dinheiro. Então, assim, a gente sempre fala, tipo, né? Não, a gente precisa guardar dinheiro para os nossos cuidadores do futuro. Para dar liberdade para os filhos não precisarem cuidar da gente. Então, assim, a gente tem nosso pé de meia que é para pagar nossos cuidadores, assim. E, é claro, tem os outros sonhos, né? Que vão chegar antes, que é a viagem, enfim. Mas eu acho que a gente tem que cuidar do dinheiro para as crianças e também cuidar do nosso futuro para tentar não sobrecarregá-los também, né? Mas agora, assim, pensando em umas dicas mais práticas, né? Se a gente quer aprender mais sobre investimento, gente, a internet está aí para dar um monte de informação gratuita para gente, né? Claro, tomem cuidado com quem vocês seguem, o conteúdo de quem vocês estão consumindo. Tem a Nath Finanças, que é maravilhosa, que viralizou aí um tempo atrás, quando ela ensinou a você cancelar essas taxas de cesta de banco, né, que às vezes a gente paga e nem vê. Então, assim, tomem cuidado com promessas milagrosas, com coach que, né, dá dica de investimento que tem um super retorno, sempre desconfiem de quem promete muito, mas tem muito produtor de conteúdo sério que dá dicas muito bacanas, né? E para finalizar, uma diquinha bem prática mesmo, a gente falou da mesada para pagar o lanche na escola, né? Você falou que usava a mesada para o lanche, e apareceu lá na pesquisa da Serasa que boa parte da mesada é usada para o lanche. Uma coisa que a gente começou a fazer aqui em casa, né, na escola que eles estão estudando, tem uma cantina e tem um dinheirinho próprio da cantina, que é umas fichinhas assim, que você faz um Pix para a dona da cantina ou leva dinheiro de verdade e aí eles dão o equivalente das fichinhas da cantina. Fica até aí uma dica para propor para a escola de vocês, né? Porque é uma coisa bem lúdica. Então a gente compra lá, sei lá, R$100 de crédito. E aí divide entre eles 50 para cada um de fichinhas. Uma vez por semana, em vez de levar o lanche de casa, eles comem na cantina. Então eu sempre falo para eles, ó, vê quanto deu, confere o troco. Que assim, é um comecinho aí para eles começarem a aprender a lidar com o dinheiro deles, né? Então, acho que esse dinheirinho da cantina é uma dica aí para começar a lidar com essa questão. Super. Temos lição de casa para fazer. Temos muitas. Aprender mais sobre investimentos. Eu vou tentar, gente. Juro que eu vou tentar. E é isso, Obrigada. gente. Até a próxima, então, né? Até semana que vem. Estamos aí. Podcast é a mãe.